falando como uma questão ruim, estou falando como uma questão séria de naturalidade do homem. O homem se sente erotizado no meio daquela condição, depois acaba desenvolvendo em si o pensamento sexual e depois o ato sexual. Ou seja, o sexo não começa provavelmente no ato em si. Então tem uma preparação antes, tá? Deus já colocou isso no próprio homem. Deus já colocou esse pensamento no homem, essa forma de ser automático que o homem tem. Só que o diabo sabe que o homem também tem esse automático. Então o que o diabo vai fazer? Vai trabalhar em cima daquilo ali. É por incentivo, então o diabo vai incentivar até o homem ou a mulher em si perder o controle. E perder o controle, quando vai fazer? Uma pessoa que vive desenfreada, uma pessoa que vive, sabe, sem escrúpulo em si, controle para ela ali dentro. Está livre, o pessoal fala por aí, o franqueiro costuma falar assim, está na rua para negócio, está na pista para negócio, não está nem aí, sai, deixa o que faz seguir, o que dá na dele. Por quê? Como acontece isso? O diabo ataca, né, aonde sabe que tem condições de desenvolver o propósito, ou seja, ataca a mente da pessoa. Tá? O cara já vai beber com intenção de sair, o cara já vai fumar com intenção de sair, o cara já vai, sabe, namorar, sair para os jogos com intenção desse tipo de coisa. É uma época quando a gente chamava a pessoa, vai namorar com a pessoa, a primeira pergunta era assim, qual é a intenção da filha? Qual é a intenção desse rapaz? E a intenção antes era o quê? Não, querer namorar para casar. Sempre foi essa. Porque a questão de namorar não tem uma outra ação se não ser esse. Namorar é para quê? Se não está pensando em casar, não tem para que namorar. Ah, estou namorando, vamos ficar sozinho? Não. Quando quiser namorar, já está querendo casar já? Já, pode namorar. Se não quer casar, como é para casar em 2023? Calma aí, vamos deixar 2021 e vamos começar a namorar. Daqui 2013, quer para casar em 2023, vai namorar. Não tem jeito. Então, o erotismo em si, o inimigo trabalha com isso. O nosso mundo hoje está dessa forma, sabe? As pessoas vivem dessa forma, as músicas são dessa forma, as propagandas são dessa forma, sabe? E infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Além de tudo isso está contribuindo, do contrário, ainda tem as pessoas também que pensam acerca disso, não tem nada a ver, o que tem isso, o que tem uma saia curta demais, o que tem uma camisa decotada demais, o que tem uma roupa apertada demais. Ou seja, mesmo que não esteja pensando naquilo ali, mas é erotismo. O erotismo vai desenvolver o quê? Não tem outro caminho. O homem automático vai desenvolver a intenção sexual, não tem outra forma. O erotismo se envolve em intenção sexual ou abuso ou apetite sexual, do jeito. Vai estar fazendo. Tu vê meninas dançando no gesto obsceno que não sabe o que é aquilo, mas está fazendo. Mesmo sem estar sabendo o que está fazendo, um está olhando o outro. Os mais velhos olhando também, aí vê uma televisão, vê uma novela, vê, não tem mais aquela faixa que é proibido para tal idade, e se tiver proibido, não tem um pai que tire, ó, vai para cá para você ver não. Então fica desenfreado, e com isso que as nossas crianças vão crescer assim. Quando chega no momento de estar aprendendo a se controlar, já está sem controle nenhum. Pode falar, ele não deve fechar os olhos para isso. Existe isso. É uma realidade, tá? As minhas filhas sofrem isso no colégio e as filhas dos filhos dos irmãos também, tá? Isso, uma menina, tá? Ainda hoje, ainda está pouco, né? Ainda está pouco, mas tem muita pressão agora. Nos homens, então, é horrível. Os homens são horríveis. Eu tenho um colega que casou de branco, porque ele falou mesmo, eu estou casando virgem, eu me guardei para o meu Senhor. A noiva de branco e ele de terno branco também, né? E o pessoal da empresa, rapaz, chacoalhava com ele direto. Pô, que isso? Rapaz, chacoalhava, eu falo assim, está se guardando com o Senhor. Você não sabe o que ele vai guardar. Primeiro que ele vai ganhar, né? E segundo que ele está mostrando um pouco aqui, que tem condições de se guardar. Ele, como homem em si, era muito chacoalhado nessa questão. Então até os jovens hoje na escola também não ficar beijando, não ficar agarrando, já começa a entrar uma questão de vida diferenciada. A questão é, santidade é padrão de Deus. Nós devemos usar isso, devemos continuar incentivando em nossas igrejas, em nossas casas, sabe? E dando força a essas pessoas a se continuarem firmes diante de Deus, diante da igreja. Pode falar assim? Falar. O casal ter casado virgem continuar virgem perante o Senhor. Na realidade. Não provou uma vez, não provou o outro lado. Para Deus continua santidade se guardando do Senhor. Ele não entendeu.
ele casou. Não, a virgindade assim, na questão, porque não está ligando virgindade com ato sexual, né? Mas a virgindade, digamos assim, é a pureza. Da pureza. O seu coração ficou puro até em Deus se casar, recebeu a mulher que Deus deu para ele, ou seja, a tua mulher, a carne, a carne aos seus ossos, né? Então continua ele agora diante de Deus com pureza. Porque ele nunca se contaminou. Teoricamente falando assim, nunca se sujou. Isso. Então, o homem nasceu do sexo, a mulher nasceu do sexo. Então, o casamento, a vida sexual é um dom de Deus e não uma maldição do diabo. A questão, um tempo atrás na igreja, nós tratamos isso, né? Quando eu falo nós, eu falo da igreja de modo geral, durante muito tempo tratou o sexo até como mal, o sexo até como errado. Então, nesse ponto de vista, aquilo gera um bloqueio, tá? Mas como é que gera um bloqueio na mente humana? Se essa mente humana foi preparada em um certo tempo da sua vida entrar no ato sexual, a questão sexual, ou seja, é um bloqueio que vai ser impedido, vai ser mudado lá na frente, acaba sendo uma briga interna do próprio ser. Como homem e mulher fez feito para em certo tempo, ou em certo tempo lá está pronto para a vida sexual, ou seja, vai gerar um bloqueio para ele. Então é uma condição que a igreja tem que entender, né? Trabalhar em cima disso. Como é que vamos trabalhar agora? Consertar ali, tentar auxiliar os que estão vindo ali atrás, ou seja, as crianças, tentar ensinar os pais e os irmãos para trabalhar assim, ou seja, já moldar na mente da criança, sabe? O que ela vai ser. Então começa a trabalhar atrás. Aqui, na atualidade, quem está aqui, né, é trabalhar em cima dela. No grupo da mocidade, né, nós começamos um tempo aqui na mocidade, nós colocamos todo encontro nosso da mocidade, todo terceiro domingo, né, é onde chamamos de 100% de Deus, e durante o 100% de Deus, de manhã até de noite, tem um casal ou uma pessoa sendo conselheiro. Já temos conselheiro normal da igreja, do grupo, mas durante o dia inteiro está lá o casal de conselheiro sentado junto com a gente. De repente, uma Marcela, esposa, ou eu, minha esposa, ou outro casal que vem assim, está sentado ali para quê? Só aguardando você, jovem, para conversar. Precisa falar sobre algo, não quer falar com o grupo em si, vai lá, conversa com o conselheiro, lá com o conselheiro, pede oração, o conselheiro é uma pessoa idônea, vai estar lá, vai estar te ouvindo, vai estar orando com você. Ou seja, primeiro, né, tirar o peso do ombro, tentar dividir as cartas, como Jesus falou, e segundo, dar uma questão, sabe, de certeza da pessoa, né? Filhos, não pequeis, né? Mas se pecar, a gente tem aquele que é o nosso advogado. Então, a questão é que quando a pessoa peca, às vezes recebe pedrada, né? Já pecou, já está mal. Se já falou com você, já está muito ruim, que vai receber pedrada ainda. O que você vai ter que falar é a palavra realmente que errou, que falhou, né? E tem que ser consertado diante de Deus. Nós temos que trabalhar assim agora. É uma questão real, está em nossos dias e, infelizmente, entra em nossos lares de diversas formas, né? Irmãos, para falar. Foi irmão nesse então. Eu ia falar que Ou seja, a questão é como trabalhar, sabe? Como ter. O menino vai brincar com a menina, vai até que ponto vai brincar? A menina vai trabalhar, vai brincar com o menino, até que ponto vai estar? Até que ponto vão estar juntos? Vão aprender a relacionar-se em sociedade. Então, em sociedade, tem limite. Então, devemos trabalhar conhecendo. E conforme eles vão crescendo, eles vão dar sinais da sua sexualidade. O menino vai dar sinais que é menino. A menina, ela vai dando sinais que é menino. Hoje desenfreado, porque, sabe, estão pulando etapas. Irmãos, quando pula etapa, sabe, cresce desordenado. Sabe? Quando pula etapa dessa criação, cresce desordenado. Então é o tipo de questão que tem que ter. Quando a gente vai para a academia, né, vai fazer musculação, geralmente não se aceitava antes de 14 anos. Porque antes de 14 anos ainda está em desenvolvimento. Se a pessoa desenvolver um trabalho ali físico, vai ter problema com distúrbio. Vai ter algum distúrbio depois. Né? Pode ver essas pessoas que fazem ginástica artística, né? Começa bem cedo. Fica todo troncudão, mas não cresce. Não é isso? São tipo pequenininho ali. Né? Por que não cresce? Porque o que o organismo usar para desenvolver, está usando para manter ou trabalhar em cima aquilo que está sendo influenciado. Então é uma condição que as etapas têm que ser vividas, né? Não pode ser bloqueada. Criança é criança mesmo, né? Adolescente vai ser adolescente mesmo, jovem vai ser jovem mesmo. Qual as missões estão aqui? Ajudá-los, né, a eles viverem em Deus o melhor das suas fases. Melhor de ser criança, melhor de ser adolescente, melhor de ser mocidade, para quando eles serem adultos, né, homens, mulheres, eles serem assim completos, têm condição de auxiliar a sua igreja, auxiliar o rebanho. Amém? Vamos lá? Sendo assim, eles podem ser direcionados. A fornicação é um pecado que não nasce ante ao incentivo da sexualidade. Quando nós falamos antes que o homem não é um animal,
não trabalha por instinto, ele trabalha pela sexualidade, então a fornicação ela não nasce sem sexualidade. Não é assim. O rapaz não olha para a moça lá sem dar nem ideia e quando vai ver está cometendo ato. A moça não está lá distraída, daqui a pouco cometeu sem saber. Não. Então como é que começa isso? Onde começa isso? Começa então o quê? Existe antes uma sexualidade. Ou que não foi trabalhada, ou que foi tolhida, ou de forma geral, simplesmente cedeu assim ao apetite e ao desejo sexual e acabou entrando nesse momento, né, na sua vida, que é o natural. Ou seja, o apetite vai ter, jovem. Apetite vai ter, jovem. O que nós vamos ter? É que ensinar. Ensinar. Isso é apetite, isso passa. Porque quando chegar o seu momento de viver, você vai ter liberdade para viver esse seu momento aí, até que a morte separe. Mas no momento, ou seja, nesse tempo, é trabalhar segurando, reprimindo isso aí. Por enquanto, ou seja, está em preparação, né? Tem condição de suportar, porque muita gente suportou, né? Então você tem condição de suportar também. Pode falar, irmão. Pega os 10 tópicos aí para levantar uma. Condições de nos purificar de todo e qualquer pecado. O que nós temos que entender é conhecer nosso pecado, né? E pedir o auxílio do Espírito Santo. Ele tem condições. Aí a pessoa falar que não se sabe. Quando se deu por si já estava, né, vai até uma desculpa em si, né, mas na realidade você cuida de você mesmo, você conhece o seu ser, você sabe que tem um ser superior, você que pode te ajudar, que é o próprio Santo de Deus. Então é uma condição difícil, né, porque pode ver que levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, tem vontade, né, de não pecar, acaba até tentando suportar, mas chega uma hora que não suporta, né, e acaba voltando para o pecado como um animal volta para o seu vômito. Bom, não tem jeito, o pecado vai estar sempre batendo na nossa porta, não tem jeito. Você resistiu o pecado agora aqui, ótimo, o diabo vai vir de vós, mas daqui a pouco volta com outra seta, com outra forma contra o seu pecado. Se você não conseguir suplantar isso, ele vai continuar martelando, martelando, martelando até você de novo. Já viu o futebol? Quando o centroavante entende que o goleiro é ruim de direito, ou que o goleiro não consegue pegar como é que fala? No cantinho, que fala no ângulo, né? O goleiro é ruim de ângulo, aonde tu acha que o cara vai chutar? Vai chutar em cima dele? Em cima dele faz gol, onde sai gol? É no ângulo. Ó, o cara é grandão, joga rasteirinha e vai passar. O diabo é a mesma coisa, não. Vai atacar aonde o homem tem fraqueza. Quando o homem suporta e suplanta isso, o diabo tem que fugir e vai tentar outra coisa. E isso ele sabe que não tem mais força. Então a questão é, nós estamos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Fala, Gustavo. Obra e fogo não tem jeito, vai pegar fogo. Tem uma proteção sobre isso. Se juntar fogo com obra, vai acender. Não acender não, mas quem está esquentando, mas que você acende. Então, como o irmão está falando ali, é uma condição. Se você pode ajudar a que não aconteça, tá? Não guarde não, ajude mesmo. Né? Ajude mesmo nessa questão. Né? Como os outros, todo tipo de pecado afasta o homem de Deus. O pecado da fornicação torna uma empresa de seu próprio desejo. A irmã falou daquela da irmã que acaba voltando ao pecado, né? Ou seja, a pessoa fica presa ao próprio desejo, que o inimigo transforma em maldição. O inimigo transforma uma coisa que Deus colocou no homem, uma bênção dada sobre o homem, e essa bênção torna em maldição, e a pessoa acaba se odiando ela mesma. Vamos para ver 1 Coríntios 9, 25 e 27, por favor. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo está falando uma experiência particular, né? Está falando em João da vida de si, de suportar isso, mas também está ensinando a igreja. Olha, estamos correndo, se as pessoas saírem, se dedicam tanto para uma coisa que é corruptível, quanto mais a gente aqui, uma questão não alcançar um peso eterno de glória, né? E não viram como está empurrando no ar. Ou seja, até uma vacina para nós da igreja, né? Para os nossos jovens também, né? Que a recompensa ela vem do Senhor. Vai vir do Senhor tempo hábil. A questão nossa é suportar, aguentar. Em tempo oportuno, a bênção vem. Em tempo oportuno, o seu dia chega. Em tempo oportuno, sabe, a sua bênção vai chegar. Temos que falar isso e viver isso na igreja. Amém? O prazer do casamento. Hebreus 13, 4. Aqui. O sexo
é uma criação de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele dotou a cada um de nós glândulas, órgãos sexuais. Embora a Bíblia seja uma carta de amor de Deus ao homem, nela encontramos textos que ressaltam a beleza dos cônjuges. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Lembrando que a satisfação sexual se compõe em afetiva e psicológica. Não vivemos por instintos, e sim por sentimento. Nós vamos ver nessa parte aqui hoje que esse prazer dessa vida, o sexo é um complemento. A questão sexual seria um complemento. Nós temos também a questão afetiva, sabe? O homem tem que sentir amado, a mulher tem que sentir amada, sabe? Ela tem dentro dela sentir, sabe, que o cônjuge realmente ama ela, deseja ela. O homem também tem que sentir isso, sabe, que a mulher realmente ama ele, deseja ela. Ou seja, o sexo em si não é só ato, a sexualidade abrange toda essa parte, E também a questão psicológica, a questão da sua satisfação pessoal, nós sejamos completos. Nosso casamento foi isso em Deus. Você era um ser incompleto, nessa questão de união de carne. O Senhor te casou, o Senhor uniu para que você fosse completo, e não que você ainda sentisse falta ainda. Se sente falta em algum momento de alguma coisa, ou seja, trabalho em conjunto, acordo, e uma hora vão se acertar, e vão acabar ali tendo essa condição, essa totalidade do casamento. Porque o casamento foi bênção, o sexo foi a bênção, mas não é tudo. É um complemento afetivo, psicológico, sabe? Sentir necessidade, sentir amor, tudo isso. Então é uma questão que passa, sabe? Isso tem que ter um com o outro. Então, se tem falta nesse momento, conversa entre si, busca ajuda entre si, conversa com pessoas que têm condições de ajudar, ou de aconselhar. Mas uma coisa é certa: casou, vai se tornar completo, e isso vai ser Deus. Amém? O sexo não foi somente dado para a procriação, e sim para o prazer dos cônjuges. Lembrando que a satisfação sexual se compõe afetivo e psicológico. O que nós temos visto sobre isso aqui, fazendo casamento? Muita gente acha que o relacionamento sexual entre marido e mulher tem como único objetivo a procriação. Isso é um erro. Na Bíblia encontramos vários textos que incentivavam o casal a desfrutar das alegrias conjugais. Até no passado em si, a igreja não se sentia à vontade, essa é a realidade. A igreja não se sentia à vontade para falar que você casou para que tivesse em si uma satisfação sexual, ou seja, uma vida plena. Por não sentir a vontade de falar isso, não é que a igreja ensinou, a igreja não ensinou isso, tá? Mas a igreja, de certo ponto, ela parou de falar. Quando a igreja não fala, o que acontece? O ato vira verdade, Marcelo? A lenda acaba sendo verdade, o boato acaba sendo verdade, e na realidade entra a questão de procriação. O casamento, ou seja, o sexo para procriar, e não para ser completo em si. Então nós estamos assim, trabalhando essa condição. A igreja hoje, graças a Deus, muitas igrejas têm grupo de casais, sabe, reuniões para casais, sabe, encontro de casais, jantar de casais, para ensinar que o romantismo tem que continuar, para ensinar que essa vida satisfatória tem que continuar, que a vida tem que ser realmente uma vida de prazer, o seu casamento. Então é a condição que, se vivemos assim, temos menos problemas na igreja. Vidas conturbadas, filhos conturbados, possivelmente depois casamento de novo conturbado. Então é a condição que temos de trabalhar como igreja para ajudar nessa questão e usar essa lição para estarmos falando acerca disso. Vamos lá? Ponto 2. O valor da pureza sexual antes do casamento. O valor da pureza sexual antes do casamento. No Antigo Testamento, a Bíblia exalta a pureza da vida de um jovem. Aliás, esse texto é indispensável a todo servo de Deus. As leis sobre a castidade eram rigorosas. Se uma jovem, por exemplo, tivesse relações sexuais antes do casamento, ela era apedrejada até a morte. Isso é lei. Deuteronômio diz isso. Isso é lei. Nós colocamos assim: na cultura do Oriente, o sexo sempre foi visto como dádiva dos céus, portanto colocado em grande estima, imaculado e protegido por toda a sociedade. Tá? O ser sexual em si não era mal visto, era muito bem visto. Não era mal visto, mas era muito respeitado. O Oriente é quem diz, sabe? Reconhecer a questão sexual e respeitar, não é vulgaridade. Isso é do Ocidente, não é vulgaridade. Dádiva do céu, colocando grande estima.
Mateus 1, 19, 18, fala sobre José, esposo de Maria, né? José, com medo que Maria fosse apedrejada por ela na grávida, não fosse com ele pensou em fugir. Se fugisse, a culpa cai sobre ele, né? E ela não ia apedrejada, porque na lei ele ia falar: olha, foi eu não. E se ele falasse isso, que não era mentira, ela seria morta, apedrejada, porque ela pulou essa condição. Ele estava na lei. Então ele entenda no seu coração fugir, mas o Senhor já tinha preparado o plano, mudou. Gênesis 34, 7 fala sobre os filhos de Jacó, quando Diná assim, explorada sexualmente, né? Foi estuprado em si. Fala sobre a revolta que a traição causou nos filhos de Jacó. Ou seja, pode ver que depois da revolta o cara queria sentar, queria casar, aceitou as leis do povo, né, o povo de Abraão, ou seja, aceitou subjugar ao seu Deus, aceitou até fazer o ato cerimonial como é que fala? Da circuncisão, ou seja, até aceitou isso em si, mas a revolta foi tanta daquele ato brutal com a menina que eles arrebentaram tudo, quebraram tudo, porque na mente aquilo é um pecado na extremidade. Não pode nem se passar. No nosso meio não pode existir. A nossa mentalidade hoje deveria ser como aquela. Não o ato de acusar, não o ato de apedrejar, de matar a pessoa, não é esse ato. Mas a questão de ser incentivado ou ensinado de tal forma que isso em nosso meio não pode existir. Realmente não deveria existir. Então, isso tem que ser ensinado, tem que ser mostrado, tem que ser falado com os jovens, com os adolescentes, sabe? E realmente muito sabatinar, como a história falou mesmo ali, é falar todo dia com o filho, ainda que, poxa, já me falou, já sei, não, vou falar de novo, vou incentivar de novo. Os pais têm que ser assim, tem que incentivar. Na aula passada, na mocidade, eu estava falando, não foi o filho pastor, foi a filha do pastor Claudinho, foi a outra menina, eu falei assim, ó. Os pais, de vez em quando, entram no casal junto, os pais, de vez em quando, senta no meio do casal e pergunta aí qual é a intenção da minha filha. Já deu o que para casar? Já preparou o que para que você possa casar daqui a um tempo? Né? Eles começaram a rir, né? Ligando no outro casal, porque é uma realidade. O pai vai entrar nesse meio, sentar do lado aí, para querer saber qual é a condição. E o pai e a mãe tem que fazer isso. Isso é normal. Daqui a pouco eu estou fazendo também, fiquei com isso também. Daqui a pouco eu chego agora, vou estar fazendo também. Isso é normal. Se não fizer, é normal. Né? Ou seja, está zelando, isso é um zelo que o pai e a mãe vai ter. Quer saber, ô menina, qual é a tua intenção com meus filhos? Né? Ô rapaz, qual é a intenção da minha filha? Né? Procurar saber e detalhe, causar neles, né, uma impressão, uma forte impressão. Olha, meu pai e minha mãe estão olhando a gente. Olha, nossos pais estão prestando atenção na gente, tomando conta da gente. Né? Quando eu noivei com a minha esposa, a primeira coisa que a minha sogra falou foi o seguinte: olha, vocês noivaram, não estão casados não, hein? Presta atenção, né? Me botou no canto dela conversar, vem cá, vamos bater um papo, né? Vocês noivaram, não estão casados não. Você, de certa forma, quem sabe viver, né? Dá uma puxada de orelha ali. Tem que ser assim. Agora, como vai ser assim lá, quando estiver casando, quando estiver lá na frente? Não. A gente sempre costuma falar, né? A gente ora pelos cônjuges dos nossos filhos desde quando eles nasceram. O esposo da Amanda, a gente tem orado desde quando a Amanda nasceu. A esposa do Jonathan, a gente tem orado desde quando o Jonathan nasceu. Não sei quando vão se encontrar, nem sei quando vai ser. Mas nós não vamos esperar os dois se encontrar para começar a orar. Vamos começar a orar agora para Deus? Não. A oração é lá atrás. Né? Naturalmente tem o seu desejo, sua vontade, vão seguir seus caminhos, ótimo. Mas a oração da família, dos pais e da igreja tem que existir. Quantas vezes, quando nós chamamos nossas crianças lá na frente, pomos as mãos e oramos para essas crianças? Quantas vezes oramos pelos adolescentes, né? Pelos jovens, pomos as mãos dos jovens adolescentes e oramos também. Senhor, eu sempre falo com a mocidade, que Deus lhes dê um casamento sadio. Né? E muitos não estão nem namorando. Vamos esperar namorar para orar? Não precisa. Deus preparou, vai chegar o momento dele. Então a Deus não está recebendo antes, orando antes. Amém? Vamos continuar aí? Traição, fornicação, estupro, sempre foi abominação aos homens do Antigo Testamento. Levítico 18 é uma referência acerca do pecado sexual. Todo o capítulo de Levítico 18 fala a questão sobre pureza sexual, né? E também fala o que acontecer, o que ser feito com a mulher. Rapaz, tem detalhe. Se a virgem fizer assim, se o homem fizer desse jeito, sabe? Se a virgem enganar o marido, se o homem não usar, então, tipo
tipo assim, tem várias formas ali, condição de apedrejar só a menina, condição de apedrejar a menina e o rapaz, condição de liberar a moça e o homem ser obrigado a pagar por ela. Então, ou seja, Deus colocou condições ali que fosse seguida, condições que fosse obedecido. Por quê? Tinha um zelo, né? Cuidar sobre esse assunto, ensinar sobre esse assunto, né? E isso não é uma coisa que ficava na prateleira lá dos Antigos Testamentos, não. Não era que ele ficava lá guardado para empoeirado, às vezes quando eles passassem a ler, não. As crianças, os jovens, os mancebos, eram ensinados a ler acerca disso. Ou seja, os adolescentes, vai antes de começar a namorar, vem cá, senta aqui, lê Levítico 18 aí. Você está vendo, né? Se agir dessa forma, vai morrer, vai ser apedrejado. Olha, você está vendo, né? Se fizer assim com uma moça, vai acontecer assim com você. Vai ser obrigado a viver desse jeito. Ou seja, já é ensinado antes de acontecesse algo com eles, para que não houvesse justiça, para que não houvesse aquele choro desenfreado. Não era para ter feito isso, mas peraí, a lei já diz lá atrás que isso aconteceria com um jovem ou com um homem. Isso iria acontecer. Então a questão é, o peso existia, sempre existiu, né? Só que antes o peso tinha uma punição muito grande, né? Hoje é somente peso, né? Em alguns pontos, em alguns casos, nem peso mais tem. A igreja tem que estar pregando a pureza, continuar pregando a pureza. Nós falamos muito de jovens, falamos de adolescentes, por quê? São tipo assim, são algo mais fáceis, né? Mas os adultos também não ficam atrás, não. Os adultos não ficam assim, aquém dessa situação, não. Sabe, a questão de já estar com o nariz em pé, já sabe o que faz, já é dono de si, já é dono dos seus atos, não ficam atrás, não. E que o Senhor tenha misericórdia dessas almas e possam assim consertar. Vamos usar aqui. Deuteronômio 22 trata a questão de virgindade e do estupro, né? Ensinava também aos jovens e a jovem também a questão sobre a virgindade, como se apresentar em referência a isso, né? E ao jovem também, principalmente o homem em si, questão de estupro. Se aperta, porque a questão é difícil. Nós vemos hoje uma sociedade onde a questão de estupro tem aumentado, né? E quando o estupro tem aumentado, entra uma questão que vai botar qualquer pessoa que for julgar aquilo ali, vai botar em xeque. Teve a questão agora há pouco, né? Da jovem que foi estuprada na UFRJ, foi isso? UFRJ, né? Que a jovem diz que foi estuprada e o jovem diz: não, então é uma festa, foi normal, né? Foi com consentimento, não foi estupro. Né? E uma questão vai para julgamento, como delito, aquela questão toda, e na realidade, o que eu acho que o delegado vai fazer? O que você acha que o juiz vai fazer? Olha, verbal não dá, parte do exame para ter uma coisa palpável, tangível aí, porque temos duas verdades, não existe duas verdades, só existe uma verdade, né? E é uma questão difícil, sim, né? Por quê? Pela forma que está hoje a sociedade. Talvez a menina está lá, sabe, toda ruim psicologicamente, sabe, foi abalada, foi altamente comprometida e ainda tem uma condição pior ainda de ser envergonhada e falar: não, foi consentimento. E a questão do rapaz que vai ali o que estão falando em si, leva para o julgamento, né? Ela ainda passa mais esse constrangimento, da forma que ela está falando, né? Então já fica aquela incógnita, aquela interrogação bem grande, porque, bom, está desesperado, a vida está desesperada. Então, aonde que eu estava falando no começo aqui, onde o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo, trata o mal como bom e o bom como mal. E na realidade, quem sabe o que está certo agora? Porque simplesmente o delegado não sabe o que é o certo mais, porque não sabe como foi o ápice. Então, a questão que devemos tomar esse cuidado, né? E a Bíblia tem ensinado isso no Antigo Testamento, né? Quando entra no Novo Testamento, a coisa literalmente vai desandando. Começa a desandar lá atrás, né? E desencadeia até hoje está conosco. No Novo Testamento havia degradação moral dos homens devido à cultura ocidental. Entra a cultura ocidental, né? Uma coisa que era só grego, romano, uma coisa que era só da Grécia, ou seja, a forma vulgar dos gregos de vieram, ficavam só lá na área deles, mas como eles ganharam o mundo na questão cultural, ganharam o mundo na questão da escrita, o que acontece? Vem todo aquele pensamento, aquela condição de ser, aquela forma de ser helenista, que naturalmente o que vai acontecer? Alimenta a carne. E o que alimenta a carne, irmão? Vende. Essa é a realidade. O que alimenta o desejo, sabe? Prolifera. Então o que acontece? A cultura helenista abrange ali, toma todo o Oriente, né? E vai de pouco a pouco, né?
se degradando. Os gregos tinham espalhado a sua língua universal, mas também sua cultura. 1 Coríntios 5:1. Né? Quando fala em 1 Coríntios, fala acerca da dificuldade que Paulo passou na igreja. Né? Irmãos, Corinto, a gente costuma falar que Corinto é uma igreja horrível, né? É uma igreja cheia de dificuldade. A Bíblia diz que ela não faltava dom algum. Não é isso que Paulo fala? Você tem todos os dons. Você tem todas as ferramentas para ser muito santo. Né? No 1 Coríntios 5:1, Paulo causa, né? Ele trata uma causa acerca de um cesto de detalhe na igreja. Ele fala: e vocês estão vendo isso? Vocês viram isso? Né? E continuam convivendo como igreja. Ele fala que o cesto casado, né? Um rapaz casado com a esposa do pai e vivia na igreja. E a igreja vivendo aquilo, vendo aquilo. Né? Aí você vê o que? É uma questão totalmente degradada, onde tinha um templo lá com prostitutas do templo, ou seja, que o ato de adoração à entidade era o próprio ato sexual, né? Ou seja, você vê uma condição de degradação moral. Você vê os gregos falando que a questão deles, o homem era a perfeição, e era normal o grego, o homem, começasse com a vida sexual ativa com outro homem. Isso era a normalidade da Grécia. Ou seja, o homem era normal começar com a vida sexual com outro homem. Então, ou seja, vem desenfreando, né? Naturalmente, cria um choque de cultura, naturalmente, né? O Oriente lá, com a sua cultura bem fechada, de uma alta proteção, sabe, do homem e da mulher, de uma alta proteção questão sexual, sabe, do alto regime, se você pecar, se você errar, se você falhar, vem uma cultura forte, pesada, né? Abrir uma certa liberdade para todos, e as pessoas querendo ser, porque na realidade, né? Ser o grego era bem visto, cidadão romano era bem visto, cidadão romano era bem aceito. Alguém falar grego era bem. Só que, como é que você falava grego? Você falava grego estudando o quê? A Torá? Não, a Torá era hebraico. Você falava grego estudando os filósofos. Você aprendia grego estudando aquela cultura de lá. E naturalmente aquela cultura de quê? Os costumes, que na maioria das vezes ele costume fazia, né? Ele incentivava a sexualidade. E aí abre-se uma degradação, né, cultural, onde Paulo enfrenta, porque tinha tido até mesmo lá na igreja. Né? 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 6, 16 a 20, a prática da prostituição religiosa por meio da igreja. Vamos para a nossa Bíblia aí? 1 Coríntios 6, 16 a 20, se alguém abriu, pode ler, por favor. Por exemplo, 9, sempre naturalmente, né? Está falando que onde você se tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitar em vós, né? Foi comprado por um bom preço, ou seja, preço do sangue, mas também ele fala de coisas que os judeus em si já sabiam há muito tempo, né? Uma só carne, você junta com a sua mulher, vira uma só carne, ou seja, a questão do casamento, a questão da santidade. Paulo naturalmente trazendo uma coisa da antiguidade, ou seja, da lei, né? Que o fato de ser antigo não era passado, era bem vivo ainda, mas também traz a questão nova. Por quê? Para que fosse enfrentar ali essa questão da dificuldade que atingia a igreja naquela época. Detalhe, uma igreja forte, com condição de ser muito poderosa. Em Deus, com condição de ser muito forte. Né? Em Gálatas 5,19, os dois primeiros obras, né, as duas primeiras obras da carne, o mundo recebeu a imoralidade, desde então sofremos em nossa igreja o ataque sobre ela. O mundo em si recebe imoralidade, né? E isso vem atacado sobre a igreja. Irmãos, quando não é atacado aqui dentro, é atacado os membros lá fora. Aí são nossos crianças espalhados pelos colégios, sabe? Os nossos jovens espalhados pelos trabalhos, sabe? Os nossos irmãos espalhados num monte de trabalho ali, sabe? Espalhados cada um num ponto, onde Deus coloca para ser salvo no trabalho, e o irmão passa por um bons bocados no trabalho que ele está vivendo. Porque a imoralidade, sabe, essa liberdade, essa flexibilidade do homem em si, né, ela vai totalmente contramão na palavra de Deus. E o homem sozinho lá, ou a mulher sozinha lá, tem que se manter firme, sabe, tem que se manter em condição, né, de estar ali, sabe, com o ímpeto realmente, está usando assim um broche de Deus mesmo, sabe, distintivo de Deus. Quem olhar para ele, olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Isso tem que estar assim escrito, né, no nosso rosto mesmo, nossa cara, nosso peito. As pessoas têm que ver isso aonde nós estivermos. É difícil, pastor Mano? É difícil. Né? Difícil porque tipo assim, é como se fosse uma covardia, 10 contra 1. Né? Mas a questão é que nós
E é maior que está em nós do que está no mundo. Isso tem que ser real. Pode falar, não? Então, a Bíblia é imoralidade sexual. Todos os versículos bíblicos condenam a imoralidade sexual como sendo pecaminosa, também condenam o sexo antes do casamento. Ou seja, a questão do adultério em si, ou da fornicação, está ligada na mesma condição, de imoralidade sexual. Algumas vezes não está totalmente assim, explícita na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia foi uma versão culturada. Ela foi administrada para a nossa cultura. Então, algumas vertentes lá do Antigo Testamento não está bem claro, bem escrito. Ainda lá você vê que as nossas versões são versões bem antigas, né? Ou seja, até as traduções atualizadas que tem hoje procuram manter essa questão para quê? Para que não caísse na nossa visão uma questão vulgar, né? Mas na realidade, no original lá, o texto está aberto mesmo. Tem vários textos que estão abertos mesmo ali, para que possa entender e realmente não se constrangido. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não tem constrangimento nenhum. Por mais que você se torne constrangido, você sinta constrangido de falar com o filho ou falar com a filha algum assunto como esse, mas chega um momento que você tem uma certa liberdade. É sua filha, é seu filho, né? Então Deus não tem problema nenhum de falar com o homem, sabe? Ou problema nenhum de falar com a mulher, sejam assuntos bem íntimos. Irmão, Deus não tem ouvido que se escandaliza com o nosso pecado. Deus não tem ouvido que se escandaliza. Que isso? Não ouvir isso, não. Deus é bem, já aparece aqui, irmão. Deus é bem crescido para ouvir tudo que você quiser falar. Né? De forma que você fale, reconhecendo que Ele é Deus, né? Entendendo que Ele é Deus, mas Deus é uma condição bem superior à nossa. Então você pode abrir com Deus e falar a sua dificuldade, a sua necessidade para Deus. Isso tem que ser, né? Em nossas vidas, sim. Pecados faz parte da definição da moralidade sexual. A Bíblia promove a abstinência completa antes do casamento. Você não tem meio termo, não tem meia forma, né? A Bíblia promove a abstinência, ou seja, se guardar, se esconder desse mal, né? O sexo entre o marido e a esposa é a única forma de relação sexual que Deus aprova. Deus fala assim: eu criei o homem para isso, dessa forma. Eu criei a mulher para isso, para essa forma, né? Para que vivam bem e vivam juntos na sua condição ali, né? Então, é a parte como está voltada na Bíblia, como Deus entende e Deus aceita a questão da criação que Ele mesmo fez, né? A prática do homossexualismo. Até alguns versículos aqui, que os irmãos pudessem abrir procurando as Bíblias aí, para estar lendo para agilizar. Romanos 1, 26, 32, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Apocalipse 21, 8, e depois Levítico, capítulo 18, versículo 22. Vamos procurar a Bíblia aí para poder ler. Quando a gente lê essa parte aqui. A prática do homossexualismo. Como cristão, temos amor pelas almas, né? Então, tudo que os irmãos falarem acerca de homossexualismo, lembre bem, tá? Alguém que cedeu a desejo carnal, que realmente está todo homem ou toda mulher, precisa ser salvo, né? Precisa ser alcançado pela graça de Deus. O homossexual, né? Tanto homem quanto a mulher, o homossexual é uma pessoa que precisa da graça de Deus. Portanto, nós falamos com certo cuidado de ser, né? Para não denegrir a pessoa, mas sabemos disso. Precisa da graça do Senhor. E uma vez salvo, uma vez lavado e remido, é tão santo como todos aqueles que estão na casa do Senhor hoje, né? Que em Cristo nós temos essa condição de os pecados seriam lavados, porque o Senhor não se lembrará mais do que. Como cristãos temos amor pelas almas que não concordamos com qualquer prática de pecado contra Deus. Então, não é porque o pecado é o homossexualismo, não. Não, nós não concordamos com nenhum tipo de pecado contra Deus, né? O pecado de roubar é tão mal visto, tão assim, expurgado no nosso meio, assim como o pecado do homossexualismo, né? Não é porque é pecado do homossexualismo em si, é todo pecado que é contra Deus, ou seja, na verdade, é uma redundância, né? Todo pecado é contra Deus, mas todo pecado, nós como crentes, devemos ser contra, porque na verdade ele é contra Deus. Aí em Gênesis 1, 27, 2, 18, Deus criou homem e mulher. Somente assim nós temos um casal. Falamos no começo, né? Não existe o meio termo, né? O Joãozinho, né? A irmã Dona, a Maria Joana, não tem jeito. Casal é casal, né? Dois homens têm a frustração, nunca vão ser pais, né? Na condição de procriação. E duas mulheres também não têm condições, nunca vai ser mãe, ainda que não tenha uma intervenção externa, né? É o tipo de família, a sociedade de hoje entende.
como a sociedade hoje está aceitando em si, né? Mas não serão um casal, né? Podemos até mais para frente aí, a sociedade chamar de casal, nós sabemos que é uma utopia, né? Vai ser uma utopia, vai ser um pensamento do homem, vai ser uma vontade do homem de uma aprovação que na realidade, né, sistematicamente não tem forma, tá? Não tem forma. Então é uma questão porque os crentes sabem, não, pode falar o que quiser dos crentes, pode falar o que quiser da igreja, mas é uma realidade, é uma realidade, biologicamente é uma realidade. Deus criou homem e mulher e somente assim nós temos um casal. A prática do homossexual é abominação ao Senhor, contra a procriação de Deus e sua soberania, e não herdarão o reino de Deus. Por que é uma abominação ao Senhor? Deus criou o homem, e quando Ele cria a mulher, Ele só cria a mulher depois que o homem sente uma necessidade. Você vê que na palavra Deus fez os animais, fez o homem, mas o homem procurou, o homem olhou para onde ele estava e não tinha um que pudesse ser lutador. Não tinha. Foi a necessidade, né, de Deus. Aí você acha o quê? Que Deus fez tudo? Ih, rapaz, esqueci de fazer alguém bom, né? Eu acho que em algum momento Deus esqueci, né? As pessoas falam assim, ai meu Deus, esqueci. Não tem jeito. Tu acha que ele fez assim? Ele foi relapso em fazer todo animal fazer macho e fêmea e não era só fazer o homem deixar? Né? E detalhe, não sabemos quanto tempo o homem ficou só. Cabelo no rebate, né? Deus pode ter feito o homem um dia, no outro dia ter feito a mulher. Como Deus pode ter feito um homem um ano, 100 anos depois de fazer a mulher, ou 1000 anos depois de fazer a mulher. Ah, pastor, como é que pode ser isso? Como é que pode ser? Que o tempo antes não era contado. Já começa por aí, né? Se o tempo antes não era contado, vivemos numa era que era uma questão de santidade, ou seja, e tempo sem contato. Irmão, a eternidade não se conta tempo. O homem vivia numa questão ainda breve, mas uma questão de imortalidade, né? Estava lá no Éden, o próprio Deus sendo a sua própria condição, a sua própria salvação, ou seja, sua própria vida, e sabe-se Deus quanto tempo passou isso. Mas chegou um ponto que o homem sentiu, Deus falou assim, agora eu vou fazer. Agora é sentir falta, tem que ser valorizado. Então, a mulher foi feita em cima de uma necessidade, Deus deixou uma necessidade para que fizesse a mulher. E Ele fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Né? Irmão, sei que aí fora é colocado o pensamento é só da igreja, né? Mas não tem jeito. Como você está acima, o seu ponto lá que ele bate a sua cabeça cabeceira, que ele bate em si, não sabe nas suas barreiras naturais, essa é a realidade, tá? O desejo pode até desenfrear muita coisa, mas chega uma hora que ele vai bater uma barreira natural entre elas vejam, e quando bate essa barreira natural, se encontrar com quem? Com Deus. Porque o Criador colocou aquele limite. Então pode ver seu bel prazer por onde quiser, mas vai chegar uma hora que vai se encontrar diante de uma barreira natural, e nessa barreira natural o homem não pode alterar. O homem não pode mexer, ou seja, volta-se para a questão de direção. Entendeu? E não adianta, foi feito pelo amor de Deus. Podemos alterar o que a gente quiser, o homem quiser alterar, a mulher quiser alterar, mas volta para a questão de criação do Senhor. Amém? Vamos estar lendo os textos aí? Romanos 1, 26 e 7. Quando fala, aí o texto está recheado de sexuais, de sexualidade, por quê? A intenção do autor de Deus, quando escreveu, é que você não tivesse dúvida, né? Lê o texto do autor, pausadamente, aqui, pode falar. 10. Não sabeis que os injustos. Injusto, é um ponto. Não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, sexual, novo. Nem os idólatras. Idólatra também voltava para a sexualidade também. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O texto é grande, mas fala bem mais de pecado acerca da sexualidade do que os outros pecados em si. Ou seja, para que você não tenha dúvida, viu? Para que ninguém tenha dúvida da questão do homossexualismo, você pecados voltados em cima do sexo, você foi falado de várias formas ali que é pecado. E detalhe, ficarão de fora. Professor, É. esse assunto está concreto e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde
com fogo ou enxofre, o que é a segunda morte. Se você for considerar de uma forma geral, como homofobia, você falou hoje, como alguns falam, né, na questão geral assim, podem falar que é Bíblia homofóbica. Simplesmente porque não aceita. Simplesmente porque condena. Não é a Bíblia que condena. O próprio Deus condenou, está voltando à origem lá atrás do que ele fez. O que Deus fez, a origem continua, homem e mulher. Homem e mulher, casal, procriação. Isso não vai mudar. Então, eles querem botar como homofobia, tudo como homofobia, qualquer coisa é homofobia, né? Aí nós cristãos não somos homofóbicos. A Bíblia não é homofóbica, porque a Bíblia ama a pessoa, ama o homem. E a igreja também, de um modo geral, eu falo assim, igreja que muitos acabam sendo radicalizando muito isso aí, que é a morte toda. Mas a igreja também em si, ama a pessoa, ama a alma perdida. E esse alma perdida trata os pecados homossexuais como todos os outros pecados. Tem que ser purificado. No Espírito de Deus tem que ser purificado e vai ser purificado. Então é um ato que a gente tem que tratar, tem que cuidar, sabe? Mas com cuidado, porque a nossa visão é salvar almas, salvar pessoas. Essa é a nossa visão. Amém? Levítico 18, por favor. Versículo 18, explicado. Então, nós vamos tentar falar que não é assim. Por que eu falo isso? Cresceu, ainda mais Nova Iguaçu, a gente vive lá, né? Cresceu aquela igreja lá da contemporânea, né? A gente sabe que a pregação deles é que, a pregação deles, sabe, é muito, sabe, é uma coisa assim, muito sutil mesmo. Deus é amor. Lógico que é amor, né? Deus ama o homem a nível de espírito, a nível de alma, né? Na salvação, o sexo se acaba, ou seja, não terão mais sexo, nem Jesus fala, não se casarão, né? Não se darão em casamento, ou seja, então a questão que Deus vê, que Deus ama ali, é o homem como alma vivente, não como homem, como ser assexuado, né? Ou como ser sexual, ou seja, eles podem falar o que quiserem acerca da palavra de Deus e acerca da Bíblia. Agora, que os textos são claros, são. Os textos são claros, são. Então, irmãos, nós temos o texto na mão e o relógio contando. A questão é, quem vai querer pagar para ver? Se o pai ensinou que não, se o pai ensinou que é errado, para nós é errado. E vai ser errado, até o dia do Senhor, o dia dos levar a sua igreja, né? É uma questão, nós temos que entender, temos que trabalhar, são pessoas que têm que ser salvas, né? Mas tem que ser com consciência, precisam ser salvas do pecado, precisam trabalhar, a igreja precisa trabalhar para que as pessoas sejam salvas em Cristo Jesus, recebam nova vida, nova condição e possam viver conosco, com a igreja de Cristo, em santidade na eternidade. Amém, meus amados? Amém? Podemos? Amém. Continuar? Fechamos? Amém. Termina aqui para o irmão Cláudio. E eu vou pular de novo uma conclusão, que a parte 2 aqui é bem tranquila, ensinando os jovens em si. Conclusão: a sexualidade começa no lar. Ou seja, você pai, você mãe, é que vê o seu filho desenvolvendo a sua sexualidade como homem, e você que vê a sua filha desenvolvendo a sexualidade como mulher. A sua filha vai crescer, vai ser uma mulher de Deus. O seu filho vai crescer, vai ser um homem de Deus. Essa é a ordem natural das coisas. Os pais pedir apoio, no lar, os primeiros estarem atentos são os pais. Pedir apoio caso eles precisem. O bom marido é um bom pai que se empenha em levar toda a família à conversão, através de exemplos em casa e na rua. Homens obedientes à autoridade, homens admirados pelos filhos. Ele deve considerar sua esposa, considerar e dar atenção e valorizar. É preciso tratá-la com respeito e amor. Se não for assim, a Bíblia dá a entender que todos os pedidos não são ouvidos. Em 1 Pedro 3,7 diz que se não tratar bem assim, nem as suas orações chegam no céu. Vamos dar apenas mais versículos para poder fechar, em nome de Jesus? Abre primeiro, por favor, em 1 Pedro 3, versículo 7, para fechar, e eu passo a seguir o irmão Cláudio. Vamos representar o nosso irmão Cláudio. Obrigado pela oportunidade, pelo momento da música. Se alguém tem algo a perguntar, por favor.